Olá, ramos, ou seja, aquela barrinha que tem o formato de um C ou alternativamente de um S que liga um lado ao outro do pilar, tem que ser algo extremamente raro na sua obra e porque praticamente sempre você consegue evitar, ok? É muito fácil evitar esses ramos, ok? E tem casos raros, quem sabe pode ter tipo em 2, 3 pontos da obra. Quem sabe no núcleo rígido de pilar parede, mas ainda assim é raro, ok? Tá? Eu recentemente fiz uma revisão, até semana retrasada fiz uma revisão, e o projeto onde estava entupido de ramos, ok? Tá? Todos os pilares com um monte de barrinhas ali, claro, parte de configuração de software que o engenheiro não sabia fazer, mas a questão aqui, a parte foi análise prática e entender, tá? E começando a analisar, cheguei à conclusão, até fiz um vídeo sobre, né, como eliminar estribo S em Z. É um vídeo antigo porque eu tenho um vídeo lá de 2018 já sobre isso, tá? Mas a questão é, eu estava de cabelo curto, você pode ver que é um vídeo bem antigo, meu tá no canal ainda, mas a questão é praticamente impossível você precisar um ramo e um pilar, ok? Dá para fazer muita coisa, fazer muita estrutura, dá para fazer uma estrutura extremamente resistente, tá? Dá para pegar cargas aí pesadíssimas e ainda assim não precisar ramos e pilares. Eu vou demonstrar isso aqui na prática. Então vamos lá. O que eu vou usar aqui? Bom, eu só vou seguir NBR 1018, não vou violar em nada a NBR 1018, ok? Primeira coisa que a NBR 1018 fala, quina, ok? Cada quina de um pilar retangular, e aqui eu estou falando de pilar retangular, porque se pular para outras geometrias é mais absurdo ainda até que ponto você consegue chegar sem ramos, ok? Tá? Mas a questão é, uma quina precisa de trava a cada 3 barras, ok? Tá? Então, se eu tenho um pilar retangular, eu tenho 4 quinas, ok? O estribo dobra 4 vezes, tá? Os 5, né? Mas a última dobra aqui não está contando, mas tem 4 dobras, eu coloco aço. O que vai acontecer é que eu posso colocar até 12 ferros em um estribo, ok? Em um pilar, no caso, né? Eu posso ter um pilar com 12 ferros e nós não precisamos colocar ramos ainda, ok? Ah, mas se o pilar for muito comprido, ok? For um pilar muito longo, tá? Agora entra outra questão. Qualquer pilar até 40, pode ter a distância entre um ferro e outro de 40 centímetros, ou 2B, né? Só se for um pilar com menos de 20, vai ser 2B. Caso contrário, qualquer pilar com pelo menos 20, eu posso deixar 40 centímetros entre um ferro e outro, dentro da norma, ok? Além disso, até 10 centímetros da borda, o nosso estribo trava a barra, ok? Então eu posso colocar uma barra 10 centímetros para a direita, uma barra 10 centímetros para a esquerda aqui, somo 10, somo 10, tenho 60 centímetros e depois tenho mais um cobrimento, tá? Eu vou imaginar que vai ter em torno de 65 centímetros, ok? Mas se eu vou trabalhar com cobrimento mais, vai dar um centímetro a menos, um centímetro a mais, talvez, não é uma diferença crítica, ok? Tá? E aqui eu quero demonstrar a situação. Se eu posso colocar 12 barras aqui, tá? Digamos que eu quero manter o estribo de 5 milímetros, porque mal bem é o estribo mais comum e tudo mais, não tem por que trabalhar com muito mais do que isso. Bom, eu posso tranquilamente, na base do pilar, começar com 12 ferros de 20. Poderia até começar com mais, dependendo do caso. Tá? Poderia começar com 25, mas se começasse com 25, o pilar poderia ter 70. Ok? Tá? Se eu for chegar a usar ferro de 25, o pilar poderia ter 70. Só que é porque o estribo é 6.3, né? Mas, ok, vamos considerar 2 ferros de 20. Ok? Por que isso é importante? Bom, eu peguei um pilar de 20 por 65, 25 por 65 e 30 por 65, tá? 20, 25, 30 espessuras normais do pilar, ok? Tá? Isso imaginando que eu vou fazer um pilar mais retangular, tá? Depende, claro, do quantidade de andares, mas o que aconteceu foi o seguinte, usando FCK 30, ok? Usando FCK 30 inicialmente, eu tenho 180 toneladas aqui, no pilar de 20, ok? Daí você pensa, tá, que tipo de obra tem mais de 180 toneladas, ok? Que eu tenho um pilar, tá? Tirando o núcleo rígido, qual pilar aí vai ter mais de 180 toneladas? Eu tenho que falar uma obra aí com por baixo 10 pavimentos, ok? Tá? E no caso, mais de 15 para começar a acontecer isso, tá? Dentro da questão, tá? Mas eu poderia usar um pilar de 25, um pilar de 30 por 65, certo? Sim. Tá? Eu vou para 235, eu vou para 300 toneladas, ok? Tá? Então aqui a gente englobou praticamente qualquer obra onde vai ser feito concretagem com FCK 30 nos pilares. Ok? Ah, mas quem sabe se eu tiver um prédio de 25, 30 andares pode ter mais de 300 toneladas. Correto. Só que se eu tenho um prédio de mais de 20 andares, que é um prédio que tipo, é comum aparecer mais que 300 toneladas, ok? Pode acontecer no rígido, pode acontecer em prédios menores em alguns pontos específicos, mas mais de 300 toneladas vai ser uma questão rara, ok? Tá? Entra a questão que daí eu posso trabalhar com FCK 50 nos pilares.
E o que acontece nesse caso? Bom, a gente vai de 180 toneladas para 240 toneladas, ok? Tá? Com um pilar de 20 e com um pilar de 30 a gente chegar a 445 toneladas, ok? Tá? Mas e se eu tiver uma obra que eu tenho mais de 445 toneladas no pilar? Porque 30 por 65, ok, tecnicamente já está atendendo aqui tranquilamente, esse pilar tá robusto para burro. Pois é, tá? Eu encontrei a seção máxima que a gente pode ter, que é o pilar de 65 por 65, ok? Eu posso fazer um pilar desse porte, sem nenhum ramo, só colocando 3 barras aqui em cada quina, ok? Quanto um pilar desses suporta? Com o FCK 30 ele suporta 600 toneladas, com o FCK 50 ele suporta 920 toneladas. Ok? Tá? Então, qual que vai ser a exceção, moço? Se tem mais de 900 toneladas, ok? Aí você está autorizado a usar ramos, ok? Deixa eu dizer, tá? Quantos pilares você já dimensionou que realmente tem mais de 900 toneladas? É uma questão, ok? Tem casos, sim, é muito raro. Para um pilar ter mais de 900 toneladas, não estou falando do euclídeo, estou falando do pilar gravitacional. Para ele ter mais de 900 toneladas, não é uma questão que, meu Deus do céu, é comum em obra. Okay? Vai acontecer em prédios aí de mais de 40 pavimentos, geralmente isso pode acontecer, mas é uma questão extremamente especial. Okay? Qualquer outro caso não é necessário. Okay? E entra a questão. O ideal de um prédio não é, eu vou usar todos os pilares da minha obra, vão ser um pouquinho do contraventamento. Não, isso aí é absurdo. Okay? Por quê? Porque inércia base vezes altura ao cubo. O ideal é que eu tenha alguns pontos com muita altura, porque é o cubo. Okay? Um pilar de 20 por 20 com um pilar de 20 por 100 tem muito mais inércia que 2 pilares de 20 por 60. Okay? Tá? Por quê? Porque um é de 100. Okay? O de 20 não está ajudando nada, mas o de 100 é muito mais eficiente. Até demonstrar aqui na prática a conta, tá? Mas um pilar de 20 por 60 ao cubo sobre 12. Okay? Se eu tenho 2 pilares de inércia, 720 mil. Agora, se eu tenho um pilar de 20 por 100 ao cubo sobre 12... ele tem 1.600.000, ok? Então, um pilar de 20 por 100 é mais eficiente que 2 de 20 por 60, se fosse pensar no contraventamento. Então, o que eu quero fazer é um pilar, quem sabe, de 20 por 200, 20 por 300, alguns pilares, né? O núcleo rígido dos pilares de parede, mas todo o restante, armadura mínima, ok? Tá? Daí, nesses casos, ok, mas eu fiz alguns pilares lá de 20 por 300, fiz um pilar lá pesado para burro, é um pilar gigante, tá? E eu acabei utilizando o pilar lá de 20 por 300, ok? Nesse caso... 20 por 300, você pode pensar, 20 por 300, quando que um pilar de 20 por 300 começa a ser solicitado adequadamente com o pilar, tá? Imagina o FCK 30, ok? A gente está falando de mais de 500 toneladas, ok? Tá? Então, ok, pode ter pilar de 23 com mais de 500 toneladas? Até pode, mas é uma questão rara. E por quê? Porque geralmente um pilar de contraventamento vai ser mais por questão de inércia, não questão de área, ok? Não é que ele está muito comprimido, é que ele precisa de muita inércia para suportar o prédio inteiro, ok? Tá? E nesse caso, claro, poderia aumentar o pilar também, tá? Mas esse caso aqui que eu tenho um pilar parede, eu até posso colocar ramos se ele chegar até uma compressão pesada. O que é raro, porque novamente a questão é que ele vai ter inércia para burro e ele não vai estar comprimido, ele vai estar flexionado primariamente, ok? Tá? Vai ser muito difícil esse pilar chegar no domínio 5, é praticamente impossível. Ok, junto vai estar trabalhando no domínio 3. Ok? Então é questão primariamente de flexão, não questão de compressão. Então também não é um problema. Ok? Deixa eu dizer, tá, mas e se for fazer um pilar embutido? Porque eu quero fazer um pilar, só que tem que ter no máximo 14 centímetros. E daí, se for 14 centímetros, eu tenho que colocar ramos, porque não tem. Não. Tá? Talvez em alguns casos, se for um pilar de 14 ou mais, a questão é um pilar embutido de 14 por 50, tá? Por que 50? Porque nesse caso é máximo 28 mais 10 mais 10 no recobrimento, daria 52, 53, tá? Mas ok, um pilar de 14 por 50 pode suportar 35 toneladas tranquilamente, ainda com armadura de 12 ferros e 10. Ok, 12 ferros 10 e não precisa, porque com 12 ferros e não precisa. Ok? E ele pode chegar a umas 50 toneladas tranquilamente e claro, poderia aumentar o FCK para resolver isso, ok? Deixa eu tentar, mas e se eu tenho um pilar com mais do que eu tenho mais 50 toneladas, um sobrado alto padrão, vão grande, muito mais, eu quero fazer um pilar de 14 embutido ainda numa parede. O que a gente vai ter? Bom, primeira questão que eu poderia usar a parede estrutural, né, que seria muito mais eficiente, tá? Porque eu estou fazendo embutido, não tem mais espessor da parede, mas vamos imaginar a seguinte situação. Tá aqui um pilar, ok? Tá? Esse também vai ser um caso muito especial, né, para ter mais 50 toneladas, um sobrado mais que eu queria trabalhar com pilar embutido em 14. Beleza. Tá? Eu vou ter
3 ferros aqui, né? 3 ferros em cada quina. Tenho 3 ferros aqui, beleza? E mais 3 ferros aqui. Aqui seria 50, mas se eu colocar um ferrinho no meio, ok? Um ferrinho, ok? Vou colocar um grampo aqui só para nessa, tipo, só no térreo, realmente, tá? Porque é uma região pequena, tá? Até porque no nível da fundação eu vou alargar o pilar, igual o professor BBR recomenda, e vai ser muito mais eficiente, tá? O que eu posso ter? Bom, eu posso ter daqui, ó, digamos, 2 centímetros de comprimento, mais daqui até aqui mais 10, daqui até aqui eu posso ter 28, e aqui eu posso ter mais 28, e aqui eu posso ter mais 10, e aqui eu posso ter mais 2. Então, 30, 40, posso ter um pilar de 14 por 80, é mais do que a norma sequer permite com pilar, tá? Isso aqui já entra com pilar parede, então não vai ser um pilar normal, tá? Mas a questão é o quê? Esse pilar aqui, ele suporta 60 toneladas de força tranquilamente, dependendo do caso, tá? Não vai ser um problema um pilar desse suportar 60 toneladas de força, e eu vou ter um grampo, ok? Tá? Eu tenho que colocar 60 toneladas de força no pilar de um sobrado, que eu quero usar concreto armado, que eu não quero aproveitar a alvenaria, que eu não quero. Mas ela tem que colocar um monte de coisa aí para mim justificar um grampo, ok? Tá? Agora vamos imaginar esse mesmo pilar se fosse de um prédio, ok? Tá? Não vou fazer um prédio, mas eu quero fazer um pilar, tá? Um pilar de 20 aqui, um pilar adequado de um prédio, ok? E aí ele pode ter 40 centímetros aqui e ele pode ter mais 40 centímetros aqui. Isso é um pilar de 20 por 100. Então eu tenho que colocar quanto? Eu tenho que colocar um pilar de 1 metro para precisar de um grampo. Ok? É 1 grampo que eu preciso, tá? Então, o pilar de 20 por 1 metro é 1 grampo só. E dentro da questão, se o de 20 por 65 suporta 180, o de 20 por 100 vai suportar 270 toneladas tranquilamente, ok? Tá? Esse 240 vai para 350 toneladas tranquilamente, ok? Então, faz algum sentido usar esses grampinhos, esses ramos aqui, essas barrinhas complementares, só em um pilar muito grande, ok? Tá? Qualquer projeto que você pegar, é uma questão, né? Eu até coloquei na minha checklist de revisão, começar a conferir os grampos, porque é pouca coisa, mas é muita coisa no total da obra, ok? Tá? E qualquer obra que eu estou falando de menos de 180 toneladas de força, eu não quero ver nenhum grampo, ou cada grampo que eu ver, eu quero uma explicação muito boa, porque tem ele, tá? É pouca coisa um grampo, porque cada grampinho ali é um pouquinho, custo muito pequeno, cada grampinho ali custa R$1, ok? Mas a questão é, ele não vai colocar um grampo. Tá? Você vai ver projetos aqui de um pilar assim que tem, sei lá, 14 ferros, que tirando, quem sabe, o primeiro e o segundo aqui, ó, tá? Vai ter o quê? Vai ter tipo 3 grampos a cada 12. Okay? Então, um pilar de 3 metros, estou falando de 75 grampos, que dá R$75 por pavimento. Não, é R$75 por pavimento por pilar. Eu tenho 20 pilares assim na minha obra, 75 vezes 20 é 1.500, tem 4 pavimentos isso. É R$6.000. Pode parecer pouca coisa, mas esses grampos aqui... e esses R$6.000, na verdade, o cliente pagaria 12 a mais se ele tivesse um jeito de não colocar esses grampos, porque eles dão dor de cabeça na obra. É difícil, principalmente nas ligações entre pilares. É difícil achar uma maneira de engatar nas duas barras, né? Porque geralmente o grampo é feito só para uma, mas o transpasse vai ter duas aqui, deve complicar. Okay? Então tudo isso aqui é dor de cabeça do grampo, tá? E pode ser totalmente eliminado. Okay? Nós temos casos bem raros que, dependendo do caso, nos primeiros pavimentos, talvez eu precise de um grampo. Okay? Tem pilar com um grampo em um pavimento, ok, é num pavimento só, e é um grampo só, aí até aceitável. Okay? Mas, tirando isso, a gente consegue ver que é possível atingir cargas absurdas. Okay? Só em um arranha-céu que pode começar a compensar colocar alguns grampos. Okay? Tá? E no arranha-céu, tecnicamente eu poderia, entre a questão, né, eu vou fazer um arranha-céu, tá? E eu tenho mais de 900 toneladas. Nesse arranha-céu a gente poderia, dependendo do caso, trabalhar com uma seção um pouquinho mais retangular, porque seria mais eficiente. Tá? Mas casos extremamente específicos, ter mais de 900 toneladas, tá? É muito raro, não vai acontecer praticamente nunca. Então não é uma preocupação e não é uma coisa que você tem que ver no seu projeto, ok? É uma questão que você tem que analisar no seu projeto, e se tem, é porque você está queimando dinheiro, beleza? Mas por enquanto, se é isso então, tá? Desista de ramos, tá? Isso aqui, se eu coloco no escritório, tem que ter um motivo muito bom. Às vezes eu coloco ainda por questões raras, mas tem que ter um motivo muito bom. E por enquanto, se é isso,